Com os drones recebendo a maior parte da atenção na guerra da Ucrânia, muitas vezes é fácil esquecer que armas mais tradicionais também podem ser eficazes quando estão nas mãos certas. Os tanques, apesar de milhares terem sido destruídos na Ucrânia, ainda têm muito a oferecer. Mesmo que a Rússia não monte esse quebra-cabeça, a Ucrânia consegue, e repetiu isso em dezembro, com apoio de alguns tanques Leopard. Fuzileiros navais ucranianos avançaram pelo flanco russo em direção a Dnipropetrovsk, preparando o terreno para futuros ataques. O relatório de 17 de dezembro da Euromaidan Press relata que a Ucrânia avança pelo flanco russo para aproximar suas tropas de Novopavlivka. A operação ocorreu após a Ucrânia expulsar soldados russos de Ivanivka, um importante assentamento às margens do rio. Assim, dando à Ucrânia uma base para cruzar o rio Vovcha e iniciar a retomada de territórios ocupados pela Rússia. Novopavlivka é um desses territórios. Em meados de novembro, a Rússia começou a aproveitar a visibilidade limitada causada pela neblina de inverno ao redor desse assentamento para iniciar infiltrações. A Nova Voz da Ucrânia relatou infiltrações e destacou que a neblina facilitou brechas nas defesas ucranianas. O fato de a Rússia conseguir explorar drones de visão em primeira pessoa, ou visão em primeira pessoa que tantas vezes foram a arma mais importante do arsenal da Ucrânia, ficou mais difícil de usá-los devido à neblina. A neblina deu cobertura e permitiu que soldados russos entrassem em Novopavlivka a pé várias vezes em dezembro devido à baixa visibilidade. As infiltrações e a neblina permitiram à Rússia iniciar a construção de pontes para atravessar o rio Vovcha. Uma ponte flutuante foi construída entre Yalta, ao sul de Novopavlivka, e Dakina, a leste. Em novembro, a Rússia usou essa ponte para mover 10 veículos militares pelo curso d'água, segundo o New Voice of Ukraine. O Kiev Independent afirma que as forças da Rússia também conseguiram romper as defesas da Ucrânia várias vezes durante o período de neblina em novembro. O jornal menciona a 42ª Brigada Mecanizada da Ucrânia. Os ocupantes infiltraram-se em nossas posições. Drones de visão em primeira pessoa do batalhão de drones Perrin da 42ª Brigada Mecanizada responderam rapidamente à atividade próxima ao local de implantação. No entanto, Novopavlivka não caiu para a Rússia apesar dessas tentativas de infiltração. A Rússia quer ocupar a vila e a Ucrânia precisa impedir. Esse era o objetivo principal da operação, divulgado pela imprensa Euromaidan em 17 de dezembro. Como o veículo explica, diz que a Ucrânia queria usar seu contra-ataque para avançar mais profundamente nas regiões ocupadas ao redor de Novopavlivka, permitindo que a Ucrânia criasse uma ameaça real ao flanco da ofensiva russa em Novopavlivka. Pressão é tudo nessa situação. Ao criar essa ameaça, a Ucrânia aumenta a pressão sobre as forças de ocupação, o que permite que eles desgastem o flanco que a Rússia criou. Essa pressão se combina com o momento ideal, já que o tempo enorme que a Rússia gastou tentando conquistar. Novopavlivka esgotou suas tropas, causando ataques estagnados enquanto a Rússia tenta se reorganizar. Soldados ucranianos podem atacar nesse momento e recuperar o ímpeto, além de uma posição estratégica no rio Vovcha. A Ucrânia resistiu à ofensiva russa em Novopavlivka por pelo menos um mês. Ela virou essa tempestade de volta contra as forças russas. Antes, vamos explicar por que é importante discutir por que Novopavlivka é tão importante tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Este não é um assentamento comum, como muitos disputados por Rússia e Ucrânia desde a invasão de Vladimir Putin. Novopavlivka é um dos assentamentos mais estratégicos na direção de Dnipropetrovsk. O Kiev Independent destaca um dos vários motivos e explica: a vila está na borda de uma área que dá ao país que a controla acesso a terrenos elevados estratégicos. A Ucrânia sabe a importância disso e, por isso, fortificou a vila e seus arredores para garantir o acesso ao terreno elevado. A Ucrânia amplia a visão do campo de batalha, observando tropas russas e se preparando para ataques futuros. O terreno elevado também é ótimo para os operadores de drones, que conseguem sinais melhores e garantem controle total sobre seus drones. Além disso, instalar morteiros em terrenos elevados permite que a Ucrânia crie zonas de morte, através das quais ataca as forças de assalto russas, sempre que tentam avançar em direção ao território que a Ucrânia está defendendo. Esses benefícios são mútuos. Se a Rússia tomar Novopavlivka, também controlará o terreno elevado usado pela Ucrânia. Assim, a Rússia poderá monitorar contra-ataques ucranianos e ter melhor visão do rio Vovcha, que as forças tentam atravessar. Falando sobre o rio Vovcha, o relatório da Euromaidan Press
explica como a importância estratégica de Novopavlivka vai além do acesso que ela oferece ao terreno elevado. A vila pode ser usada para atravessar o rio devido à sua localização. Novopavlivka é estrategicamente importante na Ucrânia, porque o povoado está localizado em ambas as margens do rio, revela a reportagem, antes de acrescentar: se as forças russas tomarem um dos lados, ficará muito mais difícil para a Ucrânia defender o outro. E, semelhante à situação em Ivanivka, qualquer terreno capturado pode fornecer à Rússia um ponto de travessia improvisado para futuras operações ofensivas. Não se pode permitir que Novopavlivka caia nas mãos dos russos. Forças de Putin conquistam área estratégica para avançar na região de Dnipropetrovsk. Eles também controlariam um vilarejo estratégico para travessias de rio, essenciais para avançar em uma campanha terrestre. Rios são barreiras naturais, normalmente fundos demais para veículos cruzarem sem pontes. Além disso, enviar soldados para nadar através dos rios é extremamente arriscado e frequentemente resulta em baixas devido a afogamento, ou porque esses soldados vulneráveis acabam sendo abatidos enquanto tentam atravessar. O controle sobre assentamentos que ficam às margens de rios, ou no caso de Novopavlivka, que tem rios passando por eles. Isso dá ao exército tempo e espaço para construir travessias estáveis. Engenheiros militares são treinados para isso. O tenente-coronel Perry Bishop, comandante do 21º Regimento de Engenharia do Reino Unido, explica o motivo. Bishop explica que há muitos grandes rios na Europa. Sua equipe de engenheiros participou do exercício Titã de Ferro, um treinamento de travessia de rio com 8.000 soldados do Reino Unido, incluindo uma unidade citada por Bishop. Para manter a 3ª Divisão ativa e eliminando o inimigo, é essencial atravessar grandes trechos de água. Somos os únicos no exército capazes disso, diz Bishop. O corpo de engenharia é essencial. Eles têm poucos operativos qualificados no campo de batalha, o que destaca a importância de controlar vilarejos como Novopavlivka, na Ucrânia. Quanto mais seguro for para engenheiros construírem pontes, menor a chance de serem alvos durante o trabalho. Mesmo sem considerar o risco de baixas causadas por inimigos, um local seguro para engenheiros reduz atrasos. Construir pontes mais rápido reduz o tempo de transporte de blindados e equipamentos pelo rio. Tudo isso influencia o sucesso de futuros ataques. Segurança e Defesa Europeia afirma que usar pontes já existentes é sempre preferível, mas essa opção está se tornando menos viável. Com a guerra avançada, Rússia e Ucrânia destroem pontes que podem cair nas mãos do inimigo. A eficiência em atravessar áreas alagadas e cursos d'água torna-se ainda mais essencial. Mais uma vez, isso nos leva de volta a Novopavlivka e seu potencial como um espaço seguro. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia podem usá-lo para construir travessias de lacunas. A Ucrânia quer manter esse espaço. A Rússia quer tomá-lo. A contraofensiva combinada de fuzileiros navais e tanques da Ucrânia faz muito sentido estratégico. Agora que você sabe por que uma vila como Novopavlivka tem tanta importância estratégica, e dando outro exemplo dessa importância, está a vila de Ivanivka. Apenas algumas semanas antes de a Ucrânia lançar sua operação na direção de Novopavlivka, ela havia libertado Ivanivka. Ivanivka, vila às margens do rio Volcha, virou ponto de preparação para travessias, papel que Novopavlivka também pode assumir. Para a Rússia, publicamos um vídeo cobrindo essa operação brilhantemente planejada que levou a Ucrânia a retomar Ivanivka. Saiba mais sobre como a Ucrânia preparou o ataque de dezembro ao flanco russo, tentando avançar sobre Novopavlivka. A Euromedia Press diz que Ivanivka deu vantagem crucial à Ucrânia ao preparar ataque ao flanco russo, pois o local está seguro. As forças ucranianas podem usar o local para cruzar o rio Volcha, atacar ao leste, sabotar tropas inimigas e infiltrar-se em posições avançadas, segundo o veículo. Destaca também que a neblina usada pela Rússia para infiltrar Novopavlivka em novembro pode agora favorecer a Ucrânia. Não é apenas a Ucrânia que utiliza drones visão em primeira pessoa para patrulhar seu território. A Rússia utiliza drones visão em primeira pessoa nas áreas ocupadas da Ucrânia. Visibilidade limitada facilita a coordenação dos ataques da Ucrânia contra as defesas russas. Então, o controle sobre Ivanivka se tornou uma parte fundamental do planejamento do ataque que estava por vir. A Ucrânia também tem controle sobre o terreno elevado perto de Novopavlivka, que mencionamos anteriormente, embora isso não tenha sido tão vantajoso no ataque combinado de fuzileiros navais e tanques quanto poderia parecer. Segundo a Euromaidan Press, mapas topográficos indicam que posições elevadas da Ucrânia possibilitam apoiar tropas terrestres com morteiros. No entanto, o terreno elevado que a Ucrânia controla não dava cobertura. Ivanivka está no mesmo nível do território do outro lado do rio Volcha.
A Ucrânia teria que atacar em terreno plano, com apoio de fogo de uma elevação atrás de Ivanivka. Não é o ideal, mas já basta para a Ucrânia atacar soldados russos avançando para Novopavlivka. A Rússia tinha uma vantagem própria, e é a vantagem que mencionamos anteriormente. Ao retomar Ivanivka, a Ucrânia forçou as tropas russas a recuar além do rio Vovcha. Isso é ótimo para o lado do rio controlado pela Ucrânia. A Rússia terá que recomeçar e descobrir como cruzar novamente para retomar Ivanivka. Já os interesses da Ucrânia vão além de defender seu lado do rio Vovcha. O ataque de dezembro visava retomar uma posição além do rio Vovcha, perdida pela Rússia. Ao libertar Ivanivka, a Ucrânia fez com que a Rússia se beneficiasse do rio, que serviu como barreira natural contra os ucranianos nesse ataque. A Ucrânia precisaria resolver o problema do rio Vovcha, usando Ivanivka como base, para avançar contra o flanco russo que segue para Novopavlivka, na margem do Vovcha majoritariamente controlada pela Rússia. Então, essa não foi uma operação simples. Certamente não foi um ataque em que a Ucrânia pudesse entrar atirando para todos os lados. É nesse momento que entram em ação os tanques Leopard 1A5 da Ucrânia, que possui poucos mais relevantes exemplares alemães. Em agosto, o país enviou mais 15 e o exército reconheceu que o total entregue à Ucrânia chegou a 103. Especificamente, a Ucrânia recebeu o tanque de batalha principal, Leopard 1A5. Dinamarca nessa entrega, que é uma versão aprimorada do Leopard 1A5. Não se sabe qual versão desse tanque a Ucrânia usou no ataque a Novopavlivka. Mesmo na versão básica, o Leopard 1A5 é uma boa adição a ataques terrestres combinados, se usado corretamente. Segundo o Army Recognition, o tanque possui um canhão raiado Royal Ordnance L7A3 de 105 mm capaz de disparar quase todos os projéteis de 105 mm das nações da OTAN. O Leopard 1A5 totalmente operacional transporta 60 projéteis, 42 no casco e 18 na torre. O carregamento semiautomático do tanque permite rápida cadência de disparo, útil contra ameaças próximas. Ele carrega um par de metralhadoras de 7,62 mm, uma montada à direita do L7A3 e outra posicionada na estação do comandante ou do municiador, para ser usada como arma de defesa antiaérea. O Leopard 1A5 possui outros recursos, como granadas de fumaça, que podem ser usadas para ocultar sua presença ou ajudá-lo a escapar. Essas armas eram essenciais para o ataque ucraniano ao flanco russo. Com alguns desses tanques prontos, a Ucrânia, enfim, executou seu plano. Com imagens geolocalizadas, o veículo afirmou que a Ucrânia atacou o flanco russo perto de Novopavlivka, usando tanques Leopard. Os tanques posicionaram-se e dispararam projéteis de 105 mm nas fortificações russas, enfraquecendo-as antes do ataque terrestre. Provavelmente, a neblina teve um papel importante para o Krim e para a Ucrânia, permitindo que usassem esses tanques como se estivessem sob a cobertura que a neblina teria proporcionado. Isso dificultou que operadores russos detectassem e atacassem os tanques com drones visão em primeira pessoa a tempo. Mesmo assim, os drones ameaçariam os tanques Leopard se eles ficassem parados. A Ucrânia, ciente disso, retirou rapidamente os tanques após causarem danos, levando-os à retaguarda e fora do alcance dos drones russos. Ao mesmo tempo, os fuzileiros navais ucranianos avançaram sobre as fortificações que os tanques haviam enfraquecido, aproveitando as brechas criadas nas defesas russas. Pontos de entrada ideais. Foi então que começou a limpeza das trincheiras. Fuzileiros navais ucranianos avançaram, eliminando soldados russos escondidos. Fazer isso às cegas é muito arriscado, pois os fuzileiros navais não conseguem saber o que há dentro, esperar na trincheira até eles chegarem. É quando os operadores de drones ucranianos agem. A Euromaidan afirma que os fuzileiros foram apoiados por um drone de reconhecimento sobre as trincheiras. As imagens do drone foram transmitidas em tempo real aos comandantes ucranianos, que repassaram as informações aos fuzileiros navais. Emboscadas russas foram evitadas e ameaças terrestres neutralizadas. O trabalho foi difícil, pois os fuzileiros navais da Ucrânia ainda tinham que entrar nos túneis e trincheiras feitos pelos defensores russos. Uma tarefa difícil mesmo nas melhores circunstâncias. O trabalho complicou-se porque os tanques Leopard da Ucrânia atingiram tão forte as defesas russas que parte do teto de uma fortificação desabou sobre os túneis que precisavam ser limpos. Mesmo assim, os fuzileiros navais da Ucrânia fizeram uma varredura lenta e sistemática, causando grandes perdas à Rússia. No fim da operação, 5 soldados russos morreram e 10 se renderam antes do ataque a Novopavlivka. Assim que ficou claro para eles que a Ucrânia tinha vantagem na batalha,
Todos os soldados foram escoltados para a retaguarda ucraniana, onde foram levados. Será usado em futuras trocas de prisioneiros. Trocas entre Rússia e Ucrânia com destaque para o avanço ucraniano pelo flanco russo. Com posição do outro lado do rio Vovcha, a Ucrânia está pronta para os próximos contra-ataques. Novopavlivka ainda não está segura. A Ucrânia mantém o controle da cidade, e a Rússia ainda pretende completar a captura total para garantir um ponto estratégico de onde possa realizar travessias do rio. Sabemos que a Rússia segue avançando, pois relatório da UKR Informe de 17 de dezembro mostra que Rússia e Ucrânia já travaram 87 combates até o início da noite. Com um desses ataques em direção a Dashna, citado antes no vídeo, este ataque recente destaca como a Ucrânia passou a combinar tanques, drones e tropas para atacar as defesas russas com eficácia. O sucesso da Ucrânia também aumenta o ímpeto que ela ganhou com a retomada de Ivanivka. A pressão que mencionamos anteriormente agora será mais constante e difícil para o flanco russo, que tenta se aproximar de Novopavlivka, lidar. Segundo a Euromaidan Press, cada avanço ucraniano obriga a Rússia a dispersar ainda mais suas defesas com a expansão da frente. O próximo passo da Ucrânia após o sucesso em Novopavlivka será decisivo. Mas, por enquanto, o país fez bons avanços e parece estar a caminho de retomar território ocupado suficiente para repelir a tentativa de avanço da Rússia através do rio Vovcha e mais profundamente em Dnipropetrovsk. A operação em Novopavlivka é um exemplo perfeito de como os contra-ataques precisos e letais da Ucrânia estão desgastando as defesas russas. No entanto, a Ucrânia também é muito habilidosa em atrair os atacantes russos para armadilhas devastadoras que causam perdas catastróficas. A Ucrânia acabou de armar uma dessas armadilhas na cidade sitiada de Pokrovsk, e a Rússia pagou um preço alto por um ataque fracassado que não levou a lugar nenhum. Descubra como a Ucrânia barrou um ataque relâmpago russo antes de começar em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no The Military Show para mais cobertura atualizada dos últimos acontecimentos nas linhas de frente da guerra na Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.